Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a paz do Senhor alcance os nossos irmãos nesta manhã e que o nome do Senhor continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido através da vida de todos. Nós vamos meditar nesta manhã em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a seguir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que os irmãos estão alegres com Jesus nessa manhã. Eu sei que os irmãos já têm recebido da parte do Senhor, nessa 21ª manhã de oração e consagração. Eu sei que os irmãos já têm recebido algo da parte de Deus nessa manhã, mediante a sua disponibilidade de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus já tem trago aos corações dos irmãos uma maior paz, uma maior alegria e uma maior satisfação. Eu tenho certeza que, apesar de estarmos em um número pequeno nessa manhã, mas os irmãos já têm sido envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu falo por mim mesmo, nessa manhã eu já tenho sentido a presença do Espírito Santo de Deus, e eu sei que com os irmãos não tem sido diferente. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a seguir, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, somos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não desamparados, somos abatidos, porém não destruídos. Ontem estávamos ali reunidos, nós, irmão Elias, Egmar e outros, ali na casa do nosso irmão Célio. Estivemos ali conversando com o nosso irmão Célio, e ali falamos um pouco acerca destes versículos ao qual lemos nessa manhã. Esse versículo ele pronuncia o apóstolo Paulo em momentos difíceis da sua vida. O apóstolo Paulo, que enfrentou diversos problemas, assim como eu e você também enfrentamos. O apóstolo Paulo, ele enfrentou um naufrágio, o seu navio enfrentou a sua embarcação, enfrentou o naufrágio. E talvez nesta manhã, assim como o apóstolo Paulo passou por um naufrágio, talvez nesta manhã você, da mesma forma, também está enfrentando a sua embarcação. Talvez você está enfrentando as mesmas lutas e as mesmas dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou, mediante os ventos fortes que levou aquela embarcação a naufragar naquele mar. Mas o apóstolo Paulo, mesmo enfrentando aquele problema, aquela dificuldade, ele diz na sua palavra: nós somos atribulados, porém não angustiados. Mesmo enfrentando aqueles problemas, aquelas tribulações com ventos, tribulações com o mar, tribulações de ver a embarcação sendo abalada, sendo destruída, mas ele diz na sua palavra: mesmo enfrentando essas tribulações, eu não me angustio, eu não me deixo ser levado por estas circunstâncias ao qual eu estou vivendo, eu não me deixo ser levado pelo problema que eu estou enfrentando. E Deus nesta manhã está dizendo para você: não se deixe ser levada, não se deixe ser levado pelos problemas que você está enfrentando. Seja como o apóstolo Paulo, enfrenta estas lutas, essas tribulações. Não deixe o seu coração
se angustiar, louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo continua dizendo, mesmo perplexo, porém não desanimado, mesmo perplexo, assustado, mesmo admirado de ver o tamanho sofrimento, mesmo perplexo, ele diz na sua palavra, mesmo perplexo, porém não desanimado. Eu não desanimo com essa situação. Ele foi descido com um cesto, teve que fugir dos romanos, foi descido com um cesto, pessoas tiveram que ajudar ele a descer com um cesto. Ele passou por problemas, foi picado por uma cobra, passou por dificuldade, sentiu a picada, sentiu a dor, mas o veneno não fez efeito na sua vida. Talvez ele olhou para a serpente e vendo ela enganchada na sua mão, enganchada no seu braço, aquilo deixou perplexo, mas ele diz na sua palavra, mesmo perplexo, mesmo passando por este problema, eu não desanimo porque desci do cesto, eu não desanimo porque a cobra me picou, eu não desanimo porque eu enfrentei o naufrágio, eu não desanimo, louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz para nós, através da palavra do Senhor. Não desanime mesmo perplexo, não desanime mesmo atribulado, não fique angustiado, não deixe a angústia tomar conta da sua vida. E ele continua dizendo, mesmo perseguido, porém não desamparado, mesmo perseguido. Este homem chamado apóstolo Paulo, ele foi agredido, ele sofreu chicotadas, ele sofreu pauladas, ele foi abatido, ele sofreu por diversas agressões. E talvez da mesma forma você tem sido agredido com palavras, agredido com atitudes, agredido com circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo diz aqui na sua palavra, porém, mesmo perplexo, não desanimado, mesmo perseguido, eu não estou desamparado. Jesus, ele não desampara você. Mesmo na situação que você está vivendo, Jesus não te desampara, Jesus não te deixa só, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, mesmo com fatos concernentes que te deixam perplexo. A palavra de Deus diz nessa noite, ou nesta manhã melhor dizendo, Ele não te deixa desamparado. E o apóstolo Paulo continua dizendo, mesmo abatido, porém eu não fui destruído, mesmo que eu fui bofeteado, mesmo que eu esteja num ringue de luta, mesmo que eu esteja enfrentando um adversário, e este adversário, ele consiga me dar um soco, e eu cair no chão, mesmo abatido, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer, mesmo que eu seja abatido, mesmo que eu tenha sido abatido por algum motivo, mas ele continua dizendo, eu não fui destruído, posso até ter caído no chão, posso até ter caído na lona, posso até ter caído de alguma forma desanimado, entristecido, eu posso até ter esmorecido, eu posso até ter sido, como diz a palavra do Senhor, abatido, mas eu continuo dizendo, isso não me destruiu. E talvez da mesma forma você nesta manhã, da mesma maneira nesta manhã você tem sido abatido, talvez você nesta manhã tenha sido abatida, mas não deixe, assim como o apóstolo Paulo não deixou o abatimento destruir a sua vida. Ele diz, mesmo abatido, porém não destruído. Deus nesta manhã está te dando força para vencer. Deus nesta manhã está te dando força para superar. Deus nesta manhã está te dando força para conseguir resistir. Deus nesta manhã está te dando força para que você consiga glorificar o nome dEle.
mesmo atribulado, porém não angustiado, mesmo perplexo, porém não desanimado, mesmo perseguido, porém não abatido, mesmo abatido, porém não destruído. Que essa palavra nessa manhã venha fortificar a sua vida, venha fortificar a sua alma. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos orar ao Senhor, para que nós possamos continuar dando continuidade a esse trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, nós nos encontramos mais uma vez aqui, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, como foi dito aqui nesta manhã, ele diz na sua palavra, que ele muitas das vezes ficou perplexo, ficou assustado, com tanto problema, com tanta dificuldade, mesmo com tantas tribulações de vida, este homem chamado apóstolo Paulo não ficou angustiado. Não nos deixe sermos angustiados, Senhor. Não nos deixe mesmo vivendo ou vivenciando essas lutas. Não nos deixe sermos desanimados. Não nos deixe, Senhor, sermos desamparados. Não nos deixe sermos destruídos. Seja conosco nesta manhã. Seja com esta igreja nesta manhã. Seja com os teus filhos nesta manhã. Seja com os teus servos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu te peço. Assim, Senhor, eu te agradeço. Em nome de